Olá, este é o seu canal de contos bíblicos. Antes de começarmos, um breve recado. A proposta deste espaço é puramente cultural. Nosso objetivo é facilitar o entendimento de quem está começando a conhecer a Bíblia agora, mas também oferecer uma nova perspectiva para aqueles que já estão familiarizados com essas histórias, focando na narrativa e na riqueza desses grandes épicos. Hoje, dando continuidade à nossa série de contos do Velho Testamento, vamos avançar sobre a história de Caim e Abel. Este relato é baseado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, focando agora na animosidade entre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, e daquele que teria sido o primeiro caso de homicídio da história humana. A manhã em que Caim e Abel foram juntos ao campo não parecia trágica, mas sim bem comum, como qualquer outro dia. Caim não era um monstro, era o primogênito, o homem que, ajudado por alguns de seus irmãos, tinha sobre os ombros a responsabilidade de ser o principal produtor de alimentos do clã de Adão e Eva fora do paraíso. Caim amava seu irmão Abel, mas era um amor sufocado por uma nuvem de incompreensão. Para Caim, o convite para ir ao campo, desta vez parecia tentativa desesperada de encontrar uma conexão com o irmão. Talvez uma tentativa de falar sobre a dor de sentir que seu esforço monumental contra o solo parecia, aos olhos do Criador, não ter o mesmo valor que a oferta de Abel. Eles caminharam entre as fileiras de cultivo que Caim tanto conhecia. Ali, no silêncio da lida, o contraste se tornou insuportável. Abel personificava uma paz que Caim, com suas mãos calejadas e alma exausta, já não conseguia alcançar. O que ocorreu a seguir não foi planejado. Foi mais como o rompimento de uma represa de sentimentos ocultos, de uma tristeza que se transformou em fúria no instante em que a comparação falou mais alto que o sangue. Quando Abel caiu, o mundo pareceu parar para que Caim pudesse sentir o peso do que acabara de acontecer. O choque de Caim foi tão profundo quanto a queda do irmão. Naquele instante não havia ódio no semblante do lavrador, mas um pavor gélido. Ele olhou para Abel e por um segundo esperou que ele se levantasse, que aquilo fosse apenas um pesadelo do exílio. O primeiro grito de dor naquele campo não veio da vítima, mas do peito do agressor, que ao ver o sangue manchar o solo, compreendeu que havia quebrado algo que nenhuma colheita poderia restaurar. O silêncio que se seguiu foi uma presença física. A terra, que Caim tanto esmerou em cuidar com amor e suor, agora recebia o calor de uma vida que ele não tinha o direito de ceifar. Ele não era um carrasco celebrando uma vitória. Era um homem partido, sozinho com o resultado de uma impulsividade que mudaria o curso da humanidade. Entre as espigas que balançavam ao vento, Caim sentiu pela primeira vez a verdadeira solidão. Ele percebeu que amor e ressentimento vivem na mesma casa, e que a linha entre proteger e destruir é muito mais fina do que a gente imagina. Abel, o irmão de Caim, estava morto. O campo, que instantes antes era o cenário da vida compartilhada, agora tinha ficado pequeno, tinha ficado sufocante. Caim permanecia estático, e o que mais o torturava não era a visão de seu irmão morto, mas o peso da culpa. A tragédia entre os irmãos não nascera naquele dia. Ela começou nos pequenos silêncios durante as refeições. Começou nos olhares evitados ao redor da fogueira, e na incapacidade de Adão e Eva de lidar com a ferida aberta no peito do primogênito que se sentia desprezado por todos. Quando a voz divina ecoou: "Onde está Abel, teu irmão?", ela não buscava uma localização geográfica, mas uma posição moral. Caim, num mecanismo de defesa puramente humano, tentou erguer um muro de indiferença. "Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão?". Essa resposta, talvez a mais solitária de toda a literatura antiga, não era apenas uma mentira. Era o grito de alguém que se sentia, ele próprio, desamparado. Ao negar o papel de guardião de Abel, Caim revelava sua própria ferida. Ele sentia nunca ter tido um guardião quando a amargura começou a consumir seu coração. A voz de Deus, no entanto, não aceitou a fuga. "A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra". Aqui, o drama ganha contornos de uma tragédia familiar coletiva. Adão e Eva, que ainda carregavam na pele as cicatrizes de mais de 20 anos desde que foram expulsos do paraíso, agora enfrentavam o pesadelo que todo pai teme. A percepção de que os sinais estavam lá, mas foram ignorados. Eles viram a dureza no rosto de Caim aumentar a cada safra. Viram como a retidão de Abel por vezes soava como uma crítica muda ao esforço de Caim. Talvez tenham tentado apaziguar os ânimos com palavras superficiais, esperando que o tempo resolvesse aquilo que só o diálogo franco e o amor poderia curar. A pergunta divina, portanto, ecoava em toda a casa. Ela perguntava a Adão e Eva sobre sua omissão e a Abel sobre sua passividade. Caim estava no centro do furacão, mas o vácuo que permitiu a tragédia havia sido construído por todos. O interrogatório não era um ato de um juiz distante, mas o espelho de uma família que, no esforço de sobreviver ao mundo hostil,
esqueceu-se de cuidar do que pulsava dentro de cada um. Caim não era o único que não sabia onde o irmão estava. Todos ali haviam se perdido uns dos outros muito antes do primeiro golpe ser desferido. A sentença que recaiu sobre Caim não foi uma punição física imediata, foi algo muito mais profundo para um homem de sua natureza. Foi a dissolução de sua identidade. Caim era um homem da terra, e sua conexão com o mundo era a satisfação de ver crescer a colheita. De todos do clã de Adão e Eva, ele era quem mais tinha talento no cultivo do campo, e era aquele que transformava aquele imenso campo árido em sustento de toda a família. Quando a voz declarou que a terra não lhe daria mais a sua força, Caim experimentou a morte de seu propósito. Imagine o choque de um homem que define seu valor pelo que produz, ao perceber que suas ferramentas agora são inúteis. Ao tocar o solo para tentar talvez cobrir o rastro de sua dor, Caim sentiu uma frieza inédita. A terra que antes era uma extensão de seu corpo, agora se tornava uma estranha. O suor que escorria de seu rosto já não era o preço de uma colheita futura, mas o sinal de um esforço estéril. Para Caim, o exílio geográfico de seus pais tornava-se agora um exílio existencial. Ele estava condenado a viver em um mundo que ele sabia cultivar, mas que se recusava a ser cultivado por ele. Essa esterilidade não era apenas do solo, mas de sua alma. O homem que não suportara a concorrência do irmão agora se via sem o seu maior aliado, o trabalho diário que antes era o seu refúgio contra os pensamentos sombrios, agora era o lembrete constante de seu erro. Cada vez que ele tentava cultivar a terra, nada mais crescia, aonde quer que fosse. Para Adão e Eva, ver o filho mais velho perder a conexão com a terra era ver a segunda queda da humanidade. Era como se Caim tivesse sido condenado a sempre tentar cultivar a terra em um lugar diferente, mas que nunca dava mais o resultado esperado. Sua punição então foi se tornar alguém fugitivo e errante, o que significava que Caim nunca mais teria o conforto de ver o resultado de sua paciência. Se no Éden o clã de Adão e Eva perdeu a árvore da vida, que lhes dava o sustento, agora eles viam reduzir sua capacidade própria de plantar e colher o que comer. Caim, o herdeiro do suor do rosto, tornava-se o símbolo do trabalho sem fruto. Ele já não era o mestre da natureza. Ele era agora um estranho em sua própria casa. O solo manchado pelo sangue de seu irmão ficou resistente a qualquer coisa que Caim tentasse cultivar. A descoberta de que não haveria mais como se manter em um único lugar trouxe para Caim um sentimento aterrador de vulnerabilidade. Até aquele momento, a violência era um conceito que ele havia aplicado, não um que ele temia sofrer. Mas agora, ao ser lançado para além dos limites da proteção familiar, Caim experimentou o nascimento do medo social. "Qualquer um que me encontrar poderá me matar", clamou ele. Era o paradoxo humano em sua forma mais nua. O homem que rompera o pacto de paz ao matar seu irmão agora implorava que os outros não fizessem o mesmo. Caim não temia apenas a morte física. Ele temia o reflexo de seu próprio ato nos olhos alheios. Ele compreendia que, ao introduzir a morte no mundo, ele havia ensinado a todos como ferir. O exílio não seria apenas caminhar por terras desconhecidas, mas caminhar sob o peso de ser o eterno alvo da retribuição. Naquele momento, qualquer um se tornava uma ameaça potencial. O mundo, antes vasto e cheio de possibilidades, agora exalava desconfiança. É aqui que surge um dos elementos mais misteriosos e profundos da narrativa: a marca de Caim. Longe de ser apenas um sinal de vergonha ou um estigma de castigo, a marca foi um ato de paradoxal misericórdia. Ao colocar um sinal em Caim, a voz estabeleceu o primeiro limite à violência cíclica. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Ali, no meio do deserto da alma, nascia o embrião do direito e da ordem social. A marca era um aviso. O mal não seria corrigido com mais mal. A justiça não deveria ser uma espiral de vingança sem fim. A marca de Caim era o seu salvoconduto e ao mesmo tempo sua prisão. Ela garantia que ele viveria para carregar sua história, mas também impedia que ele se escondesse na multidão. Ele carregava na pele o lembrete de sua queda, mas também o selo de uma proteção que ele sentia não merecer. Caim partia para o leste não como um homem livre, mas como um homem preservado para um propósito que ele ainda não compreendia. Ele levava consigo o medo, a marca e a primeira lição amarga da civilização, a de que a vida, mesmo a de um culpado, possui um valor que a proteção divina deveria salvaguardar. Caim decidiu partir. O movimento de suas pernas em direção ao leste era o início de uma jornada que não tinha destino, apenas distância. Ao cruzar a fronteira invisível que separava a terra de seus pais das vastidões desconhecidas, ele sentiu o peso do verdadeiro exílio. A terra de Nod, para onde ele se dirigia, não era um país com cidades ou estradas. O nome Nod significava simplesmente errante. Caim estava caminhando para dentro de um estado de espírito, o lugar onde ninguém lança raízes. A cada passo, a paisagem mudava, ficando cada vez mais árida,
refletindo o deserto que agora habitava seu peito. Ele olhava para trás e via a fumaça das fogueiras de Adão e Eva sumindo no horizonte. E com ela, a última conexão com a sua infância. A solidão de Caim era absoluta porque ele não podia compartilhá-la. Ele carregava consigo a imagem do rosto de Abel, não como uma memória querida, mas como uma sombra que caminhava ao seu lado, projetada pelo sol impiedoso das terras de Nod. O exílio da alma é aquele em que o homem, mesmo cercado por silêncio, não consegue parar de ouvir a voz de sua própria consciência. Durante as noites, sob o céu vasto e indiferente, Caim descobriu que a liberdade do nômade é na verdade uma forma de prisão quando não se tem para onde voltar. Ele não era um explorador em busca de novos mundos. Era um fugitivo tentando escapar da própria marca que sentia queimar em sua testa. A natureza que antes era o seu laboratório de lavrador, agora era apenas um cenário de passagem. Ele não olhava para as estrelas em busca de orientação divina, mas para o chão, em busca de pegadas que não fossem as suas, temendo que o outro estivesse à espreita. Nesse trajeto, Caim começou a desenvolver uma nova forma de resiliência. O homem que perdera a força da terra teve de aprender a força da astúcia. Se o solo não lhe dava mais sustento, ele teria de extrair a vida do movimento. O exílio o transformou. O lavrador de mãos pesadas virou um andarilho de sentidos aguçados. Mas por mais que caminhasse, o horizonte nunca mudava. A terra de Nod era um labirinto sem muros, onde Caim descobriu a maior das verdades humanas. Você pode mudar de céu, mas enquanto não mudar de coração, estará sempre no mesmo lugar de dor. Se você gosta deste tipo de conteúdo e acredita que essas histórias merecem ser contadas com clareza e profundidade, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Sua participação é o que nos ajuda a continuar produzindo e a levar essa riqueza cultural a cada vez mais pessoas. Comente aqui embaixo qual parte dessa história mais te impressionou ou qual outro conto bíblico você gostaria de ver narrado por aqui. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. E nos vemos no próximo relato. Tchau.